começando mais uma receita no canal e hoje a receita vai ser de um delicioso pão doce. Aqui eu separei os ingredientes. Vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu estou usando a farinha de trigo tipo 1, ela é uma farinha de trigo mais branquinha. Aqui é 1 xícara de 200 gramas de açúcar, fermento de pão, 10 gramas, 200 ml de óleo, 2 ovos inteiros, meia xícara de amido de milho, a conhecida como maisena, 1 colherzinha de chá de sal, 1 colherzinha rasa. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de essência de baunilha, mas é opcional. E aqui eu separei 500 ml de água. A água tem que ser morna, mas no final do vídeo eu passo a quantidade certinha que eu vou estar precisando aqui para essa receitinha. E agora vamos ao preparo do nosso pão doce. Aqui eu vou colocar os ovos, junto com o açúcar e o fermento de pão. Agora aqui eu vou misturar. Vou colocar a água, um pouco da água. A água tem que estar morna. Vou colocar o óleo. E o amido de milho. O sal. E a essência de baunilha, que é opcional. Se você não tiver, você não coloca. Agora só vou misturar aqui tudo bem, tudo muito bem. Mexi aqui bem, agora eu vou colocar a farinha de trigo. Colocar um pouco, vou misturar e depois eu coloco o restante. Vou colocar aqui o restante. Agora é só mexer. Vou colocar a água. E agora é só mexer, até você não conseguir mais mexer na mão, aí você vai ter que colocar a mão na massa para sovar. A massa chegou aqui nesse ponto de não conseguir mais mexer com a colher. Agora a gente vai vir sovando aqui na bacia. Depois a gente vai passar aqui para a mesa e vai sovar mais ainda. Agora vamos mexer aqui. Vamos colocar mais farinha de trigo. Pronto, coloquei toda a farinha de trigo. Usei aqui 1 kg. Agora só é misturar novamente. Misturei aqui, dei uma sovadinha aqui dentro da bacia. Agora eu vou passar aqui para minha mesa e vou sovar ela bem por 10 minutos. Até essa massa ficar uma massa lisa e começar a desgrudar das mãos. Vamos lá, vamos sovar aqui. Se precisar mais de farinha de trigo, você vai jogando aos poucos. Mas para essa quantidade aqui vai 1 kg certinho. 1 kg de farinha de trigo. E agora vamos sovar aqui essa massa. Vamos sovar bem. Você estica assim, abre, puxa de volta e vai esticando. É muito simples de trabalhar aqui essa massa. Ó, começou a grudar um pouquinho. A gente vem, joga um pouquinho de farinha de trigo. Aos poucos. E continua sovando aqui essa massa. Aqui você vai sovar essa massa por 10 minutos, até ficar uma massa lisa e desgrudando das mãos. É muito fácil de sovar mesmo, sove aí por uns 10 minutinhos. Aí aqui, nessa receitinha, foram apenas 400 ml de água. Aqui me sobraram 100 ml. Então, total, foram 400 ml de água morna.
E agora aqui eu vou sovar por mais de 10 minutinhos. Quando tiver uma massa no ponto certo, eu venho mostrar pra vocês. 10 minutos depois, olha só, pessoal. Olha que massa linda, ó. Olha que massa maravilhosa. Fica assim, ó. Quando ela estiver nesse ponto de liga, tá no ponto certo. Agora aqui eu vou fazer uma bolinha, né? E vou colocar na minha... Vou colocar em uma bacia. Vou deixar aqui essa massa, ela descansar por mais ou menos 1 hora, ou até que ela dobre de tamanho. Aí depois eu volto aqui com a segunda parte. 1 hora depois, e a massa cresceu, ficou assim, essa massa bonitona. Agora eu vou estar passando aqui pra minha mesa. Vou passar toda a massa aqui pra minha mesa e vou estar fazendo o modelinho dos pãezinhos. Agora eu vou estar cortando aqui mais ou menos em uns 20 pedaços a 25 pedaços. Vou estar usando aqui uma espátula, mas você pode usar o que você tiver na sua casa. Cortar aqui no meio. Cortando assim, ó. E agora só é você fazer esse processo aqui, repetir, cortar aqui essa massa, até acabar aqui a massa. Vou estar cortando todos aqui, daqui a pouco eu volto. Peguei aqui um pedaço da minha massa, vamos precisar de um rolo para estar abrindo aqui essa massa. Se precisar de farinha de trigo, na hora que você estiver abrindo aqui, cada pedacinho de massa desse, você joga um pouquinho de farinha de trigo. Eu já coloquei aqui para reservar, na hora que eu vou estar fazendo. Já deixo um pouquinho separadinho já. Agora só é abrir. Só um pouquinho de massa mesmo para não correr risco de grudar em cima da sua mesa. Abri aqui. Agora eu vou virar assim, ó, e vou fazer assim, ó. Vou enrolar aqui o pão. É muito simples mesmo, só é você enrolando, enrolando. Ó. Olha só que prático. Aí aqui você faz assim, ó. Dá mais uma enroladinha na mesa. Essa parte que fica assim, só é você fazer assim. Dá uma encolhidinha dos ladinhos. Olha só, gente, fica assim. Bem perfeito. Aí aqui eu tenho a minha forma, vou estar usando uma quadrada. Eu já coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Você salpica assim um pouquinho de farinha de trigo. Não precisa você estar untando com margarina nem com óleo. Só joga um pouquinho de trigo. Aí aqui eu vou fazer todos os meus pãezinhos. E daqui a pouquinho eu volto. Voltei, fiz todo o pãozinho aqui. E ficaram assim, ó, me renderam 20 pães. Aí aqui eu vou estar pressionando com a faca em cima de cada pão, para quando for na hora da gente colocar o creme. Aquele creme amarelo de padaria, vai ser esse creme mesmo que eu vou estar colocando aqui no nosso pãozinho doce. Aí eu vou estar pressionando assim, ó, com a faca, em todos os pães. Só pressione mesmo, tá? Não cortem não, só pressione. Aí eu vou fazer isso aqui com todos os pães. Aí depois eu vou colocar ele pra crescer novamente por mais 1 hora. Eu vou deixar crescer aqui por 1 hora, porque aqui tá frio, tá uns 15 graus. Mas se aí na sua região tiver quente, você deixa aí por umas meia hora que já vai estar bom. Eu vou deixar aqui por 1 hora. Aí eu vou fazer isso aqui com todo o pãozinho. E para o nosso creme, vamos precisar de 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de amido de milho, meia caixa de leite condensado, essência de baunilha, que é opcional, e corante amarelo, que também é opcional. Aqui na minha panelinha, eu venho colocando leite. Vou deixar um pouco do leite aqui dentro do caneco, porque eu vou dissolver aqui o meu amido de milho nesse leite, para ficar mais fácil no preparo dessa receitinha. Aqui eu coloco 3 colheres de sopa, bem cheia. Amido de milho, para quem não sabe, é maisena. 3 colheres de sopa. Agora aqui eu vou mexer para dissolver bem. Só para ficar mais fácil mesmo.
Prontinho. Mexi aqui bem, até ficar assim, ó, você não vê nem mais o grominho de maisena. Agora eu vou colocar aqui dentro do leite. E agora eu vou colocar aqui a meia caixa de leite condensado. E vou colocar aqui corante. Vou colocar aqui um pouco de corante. Tô usando aqui o corante amarelo. Prontinho. Meia colher de sopa de corante. Já é o suficiente, ele já pega bem rápido. Meia colher de sopa. Agora aqui eu vou misturar tudo muito bem e vou dar continuidade lá no meu fogão. Aqui no meu fogão, eu vou ligar em fogo médio para baixo. E agora eu vou mexer até esse creme ele começar a engrossar e desgrudar do fundo da panela. Mais ou menos uns 5 minutinhos. 5 minutos depois, e ficou assim o nosso creme. Vou estar desligando o fogão. E fica assim, ó, esse creme lindo. Fica bem grossinho, bem consistente. E agora é só esperar aqui esse creme esfriar para estar colocando no nosso pão. 1 hora depois, e os pãezinhos cresceram, ficaram prontos. Os nossos pãezinhos doce. Ficaram assim, essa lindeza. Aí eu passei aqui o nosso creme de confeitar para esse saco de confeitar aqui. Tô usando o bico 22 da Wilton. Mas se você não tiver nem saco de confeitar e nem bico, não precisa. Só você coloca em um saquinho de açúcar vazio e dá um furinho, corta com a faca. E daí vai passando, que dá super certo também. Você vem assim, ó. Você aperta. Muito simples, ó, de fazer. Só é você colocar em cima da marquinha, ó. Assim. E assim eu vou repetir esse processo em todos os pães. Coloquei todo o creme aqui em cima dos meus pãozinhos doce. Olha só, gente, que lindo que ficou. Fica assim, esse creme lindo. Aí eu coloquei em todos eles. Ficou assim, essa maravilha. Agora eu vou estar levando para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por no mínimo uns 25 minutos. Uns 25 minutinhos já é o suficiente. Até o creme começar a ficar douradinho e o pão, aí tá no ponto certo aqui essa delícia. E o nosso pãozinho doce de padaria ficaram pronto. Olha só, gente, que delícia. Eu tô assim, maravilhada. Muito feliz mesmo. Olha só, que pãozinho lindo que eu fiz aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Fica um pão doce com esse creme amarelo por cima, que fica delicioso. Fica um pão super, super fofinho. Vou mostrar aqui pra vocês com todo detalhe. Olha só como que fica fofo. Olha só, gente, bem fofinho mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou estar pegando um aqui, vou estar abrindo um por dentro para mostrar para vocês. Olha só. Pegar esse aqui, gente, olha isso, que lindo, que delícia. Olha a maciez desse pão. Olha só, gente, que delícia. E fica assim por dentro, ó, essa maravilha de uma massa bem fofinha, de um pão doce mesmo, muito delicioso. Vou pegar outra aqui e mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Fica assim, brilhando por cima mesmo, fica delicioso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve. Ah, gente, já ia esquecendo, me renderam 20 pães, tá? 2 formas de pães. 2 formas de pães mesmo, 20 pães aí pra família inteira. E eu ficando por aqui com essa delícia. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!